Como a Raytheon, o maior fabricante de mísseis guiados do mundo, lucra com as guerras? Pergunta. A empreiteira de defesa norte-americana Raytheon, a maior fabricante de mísseis guiados do mundo, obteve benefícios financeiros significativos com as remessas de armas para a Ucrânia, apesar das dificuldades anteriores com as vendas antes do início do conflito em fevereiro de 2022. A análise dos indicadores financeiros da empresa mostra que as remessas relacionadas à Ucrânia têm sido um importante fator de crescimento para a Raytheon nos últimos 2 anos e meio. Entre as armas que a RTX Corporation, Raytheon Technologies Corporations, antes de 2003 produzem e que acabam por ser enviadas à Ucrânia estão sistemas de defesa antiaérea Patriot. Em março de 2003, a Alemanha assinou um contrato de 1,2 bilhão para substituir seus Patriots enviados à Ucrânia e repetiu essa encomenda no mesmo valor em julho. Já no quarto trimestre de 2023, a produção de mísseis GEMT para sistemas Patriot gerou 2,8 bilhões para a Raytheon. Sistema de mísseis antiaéreos NASAMS. Em 2022, um importante contrato de 698 milhões para fornecer NASAMS à Ucrânia foi responsável por cerca de 17% do volume de novos pedidos. Sistemas de defesa antiaérea portátil Stinger. No segundo trimestre de 2022, 18,6% dos novos pedidos, no valor de 662 milhões, vieram do reabastecimento de mísseis Stinger para o exército dos Estados Unidos, depois que mais de 1.000 deles foram enviados para Kiev. O lançador de mísseis antitanque portátil Javelin. Além disso, em agosto de 2023, a Raytheon e a Lockheed Martin receberam um contrato de 1,3 bilhão para os mísseis Javelin em reabastecimento dos estoques norte-americanos, mais uma vez esvaziados em prol do exército ucraniano. Além disso, em junho de 2023, a Raytheon assinou um contrato de 1,15 bilhão para os mísseis AR AIM-120, D3 e C8 AIM-RAM. Um estudo da empresa de análise vertical Research Partners prevê que as 5 maiores empreiteiras de defesa dos Estados Unidos, incluindo a Raytheon, gerarão até 26 bilhões de dólares americanos em fluxo de caixa líquido até 2026. Além de se beneficiarem do conflito na Ucrânia, as empreiteiras de defesa dos Estados Unidos também podem esperar lucros adicionais do apoio contínuo a Israel em meio à escalada da situação no Oriente Médio. O Ministério da Defesa israelense diz que até agosto 500 voos com suprimentos militares dos Estados Unidos haviam sido concluídos, transportando um total de 50 mil toneladas de equipamentos militares. Assim, a crescente demanda pelos produtos da Raytheon, impulsionada por conflitos globais, fortalece a posição da empresa como uma das principais participantes do mercado global de armas. Moscou protesta contra planos do Japão de realizar exercícios com os Estados Unidos perto das fronteiras russas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia apresentou nesta sexta-feira, 11 de 10 de 2024, um protesto à embaixada japonesa em Moscou devido aos planos do país asiático de realizar exercícios militares em conjunto com os Estados Unidos no território adjacente às fronteiras russas. De acordo com o comunicado da chancelaria russa, em 11 de outubro, a embaixada japonesa na Rússia recebeu um forte protesto em conexão com os planos anunciados por Tóquio de realizar exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos no final de outubro e início de novembro, incluindo as áreas de Hokkaido, localizadas próximas às fronteiras da Federação da Rússia. A embaixada japonesa foi alertada sobre inevitáveis contramedidas adequadas para fortalecer a capacidade de defesa e proteger a soberania da Rússia, acrescentou o Ministério. O lado japonês foi alertado sobre a inaceitabilidade categórica de tal prática,
cuja escala está se expandindo a cada ano, inclusive por meio do envolvimento dos Estados-membros não regionais da OTAN em manobras. O lado russo expressou extremo pesar do desrespeito míope de nossas diligências sobre esse tópico, concluiu a declaração. Também nesta sexta-feira, 11 de 2024, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que Moscou está demonstrando preocupação com os planos de remilitarização do governo japonês, que segue uma política para aumentar os gastos com defesa e inclui conceitos de ataques preventivos em sua doutrina militar, conforme noticiado. Fera com mísseis revistos, os Estados Unidos destaca armamentos e características do navio russo Rizev. O navio de mísseis Rizev do projeto 22800 Karakurti, construído para a Marinha da Rússia, é capaz de carregar armamentos sérios, apesar de sua envergadura relativamente pequena, escreve a revista The National Interest. Apesar de seu tamanho compacto, 67 metros de comprimento, o Rizev é armado com mísseis de cruzeiro antinavio calibre NK ou Onyx e um canhão automático de 76,2 mm, observa o artigo. O autor da matéria chama o navio de fera com mísseis. Na sua opinião, as características de construção da classe Karakurti indicam que a Rússia está mudando sua abordagem em relação à sua frota naval, deslocando a ênfase para navios mais eficientes. O Kremlin concentrou-se em navios muito menores, mas possivelmente altamente eficientes, incluindo corvetes de mísseis de projeto 22800 da classe Karakurti. Ao todo foi planejada a construção de 16 navios. Na terça-feira, 8, o último a ser construído foi enviado para testes, escreveu o autor. Os navios do projeto 22800 são destinados a realizar missões tanto integradas em um grupo naval como individualmente. As embarcações deste tipo apresentam uma superestrutura furtiva com radar de varredura eletrônica ativos. Os radares possuem vários elementos radiantes de escaneamento digital que fornecem uma imagem tridimensional dos alvos. Tensão explode no Oriente Médio. Israel mobiliza 60 mil soldados e intensifica bombardeios contra o Hezbollah no sul do Líbano, em maior ofensiva em 20 anos. A operação militar de Israel no sul do Líbano, que inicialmente tinha como objetivo desmantelar a infraestrutura do Hezbollah, se transforma em uma das maiores ofensivas do Oriente Médio nos últimos 20 anos, deixando um rastro de destruição, colocando a região em estado de alerta. Nas últimas semanas, o conflito entre Israel e Hezbollah escalou significativamente com a ampliação da ofensiva terrestre israelense no sul do Líbano. A mobilização de uma quarta divisão israelense aumentou o número de tropas na região para cerca de 60 mil soldados, sinalizando uma clara intensificação das operações militares. A operação chamada Flechas do Norte foi planejada inicialmente para incursões localizadas com o objetivo de enfraquecer a infraestrutura militar do Hezbollah. No entanto, os recentes bombardeios no sul e no leste do Líbano, juntamente com ataques aéreos sobre Beirute, indicam que Israel pode estar se preparando para uma ofensiva de maior escala. O Hezbollah, amplamente considerado o mais bem armado dos grupos atacados pelo Irã na região, tem lançado milhares de foguetes e drones contra os israelenses. A morte de Hassan Nasrallah, líder histórico do grupo, em um ataque aéreo israelense, acirrou ainda mais os combates, com o Hezbollah mantendo sua ofensiva. A escalada do conflito também aumenta as preocupações sobre o possível envolvimento direto do Irã. Recentemente, o país lançou o maior ataque de mísseis balísticos em apoio ao Hezbollah. Enquanto as tensões com Israel continuam a crescer, o risco de intervenção iraniana direta no conflito permanece alto. Com o aumento do número de civis libaneses mortos e a contínua destruição do país, a crise humanitária se agrava. Mais de 1 milhão de pessoas já foram deslocadas, enquanto a ONU faz apelos por um cessar-fogo até o momento sem sucesso. França anuncia o desenvolvimento de um novo drone militar avançado para complementar o Rafale F-5 com tecnologia SEAT e capacidade autônoma. O governo francês planeja revolucionar sua força aérea com a criação de um drone moderno e furtivo, projetado para atuar em conjunto com o caça Rafale F-5 previsto para 2030. O novo drone promete transformar o combate aéreo. A França deu um passo significativo em sua defesa ao anunciar o desenvolvimento de um novo veículo aéreo de combate não tripulado, que atuará ao lado do futuro caça Rafale F-5. O anúncio foi feito pelo ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, durante as comemorações dos 60 anos das Forças Aéreas Estratégicas na base aérea de Saint-Dizier.
O novo drone, que contará com tecnologia CIT e capacidade de operação autônoma com supervisão humana, será uma peça fundamental no combate colaborativo. O conceito conhecido como Loyal Wingman permitirá que o drone opere ao lado de caças tripuladas, facilitando missões de reconhecimento e a penetração em zonas inimigas. Esse novo sistema se beneficiará da experiência adquirida no programa Euron, o primeiro demonstrador de drone Stealth da Europa, que completou mais de 170 voos. O drone complementará o Rafale, que já se destaca como uma das principais plataformas de combate aéreo francesa. O Rafale F5, que sucederá o atual padrão F4, trará inovações tecnológicas ainda mais avançadas, com foco na conectividade, processamento de dados e integração com outros sistemas. O caso será essencial tanto em missões convencionais quanto estratégicas, incluindo a dissuasão nuclear. Entre as melhorias do F5 está essa capacidade de operar em ambientes eletrônicos complexos, graças a um novo radar de última geração. Além disso, o caso será equipado com o futuro míssil nuclear hipersônico, a SN-4G, que está em desenvolvimento, será um ativo crucial para a dissuasão estratégica da França. Irã ameaça atacar aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio em caso de agressão ao seu território, diz mídia. Teherã ameaçou atacar os aliados dos Estados Unidos do Golfo Pérsico no Oriente Médio se seu território ou espaço aéreo fossem usados para atacar o Irã. Relato do Wall Street Journal, com referência às autoridades desses países árabes. Teherã, por canais diplomáticos secretos, ameaça atacar os países ricos em petróleo do Golfo Pérsico e outros aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio se seu território ou espaço aéreo forem usados para um ataque ao Irã, diz a publicação. De acordo com o jornal, Teherã enviou advertência à Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e ao Catar. Forças dos Estados Unidos estão presentes em todos esses países e, de acordo com fontes, as autoridades desses estados notificaram a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não estão dispostas a fornecer a Washington, a Israel, sua infraestrutura militar ou espaço aéreo para qualquer ação agressiva contra a República Islâmica. O Irã, em 1º de outubro, pela segunda vez na história, conduziu um ataque massivo de mísseis contra Israel, chamando de ato de autodefesa. Os militares israelenses afirmaram que foram disparados cerca de 180 mísseis balísticos, a maioria dos quais foi interceptada. Os iranianos dizem que os mísseis atingiram alvos militares israelenses, já Israel afirma que o dano foi mínimo. Tel Aviv prometeu retaliar e os Estados Unidos afirmaram que viriam em auxílio de seu principal aliado no Oriente Médio. A Rússia apoiará secretamente o Irã contra os caças F-35, não apenas com S-400, mas também com outros sistemas de guerra eletrônica, disse Suat Delgen. Israel atrai a atenção do mundo agora, pois emite ameaças sobre um ataque planejado ao Irã em retaliação ao ataque iraniano a Israel, que foi uma retaliação ao assassinato israelense de Hassan Nasrallah e outros. Os ataques retaliatórios agora trazem o risco de Israel atingir instalações nucleares e petrolíferas iranianas. Se isso acontecer, o Irã contra-atacaria e atingiria o arsenal nuclear israelense em Dimona? Pergunta. O Irã fecharia o Estreito de Hormuz, efetivamente bloqueando o transporte de 25% do petróleo bruto transportado por navios tanques do mundo? Pergunta. Com a China comprando 90% do petróleo bruto iraniano, um ataque levaria a China a uma guerra mundial com Israel e os Estados Unidos? Pergunta. Os preços do petróleo dispararam recentemente depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que estava discutindo o possível ataque israelense à indústria petrolífera do Irã. Analistas temem que o preço do barril de petróleo possa chegar a $300 se Israel, apoiado militarmente pelos Estados Unidos, atacasse. Europeus e americanos sentiriam o efeito de um conflito na Ásia Ocidental em que a diplomacia e o compromisso foram jogados pela janela pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no ano passado. Steven Sarrioni, do Mideast Discourse, entrevistou Suat Delgen, um ex-oficial naval turco que se concentra na indústria de defesa e questões de política externa. Ele tem amplo conhecimento de sistemas de guerra naval.
OTAN, Política de Segurança e Defesa da União Europeia, Segurança Marítima, Novas Tecnologias e Ásia Ocidental. Steven. Pergunta. De acordo com o Wall Street Journal, os mísseis iranianos lançados contra Israel não foram todos impedidos de atingir seus alvos. Apesar de Israel ter gasto bilhões de dólares do dinheiro do contribuinte americano em sistemas de defesa aérea, na sua opinião, isso prova o fracasso do Iron Dome? Pergunta. Resposta. Suet Delgin. Israel tem um sistema de defesa aérea em camadas. No sistema de defesa aérea em camadas, sistemas de defesa aérea de baixa, média e alta altitude e sistemas de defesa de mísseis balísticos são usados juntos. O sistema de defesa aérea multicamadas de Israel consiste em 4 componentes: Iron Dome, Davi Sling, Iron 2 e Iron 3. Os mísseis Davi Sling, Iron 2 e Iron 3 são usados na defesa contra mísseis balísticos. No entanto, considerando que o Irã atacou com cerca de 200 mísseis balísticos no último ataque, é um resultado esperado que a capacidade de contra-engajamento dos sistemas de defesa atingiu a saturação e alguns mísseis balísticos não puderam ser abatidos. Portanto, não se pode dizer que o sistema de defesa aérea israelense é um fracasso completo, mas sim que às vezes está saturado e inadequado contra ataques de mísseis em larga escala. Acredito que Israel fará algumas melhorias e atualizações em seu sistema de mísseis de defesa aérea em camadas, especialmente após o ataque recente, a fim de aumentar a eficiência de sua defesa contra mísseis hipersônicos. Pergunta. De acordo com relatos da mídia, a Rússia enviou uma nova versão do S-400 para ajudar o Irã a se defender de Israel. Na sua opinião, se Israel atacar o Irã, quem vencerá esta guerra? O F-35 ou o S-400? Pergunta. Resposta. O sistema de defesa aérea S-400 não foi muito eficaz contra os mísseis de cruzeiro Scorpio e Storm Shadow no conflito russo-ucrânio. Em particular, o sistema de defesa aérea S-400 não conseguiu fornecer uma defesa eficaz contra o edifício da sede da frota do Mar Negro em Sebastopol. Por esse motivo, não considero o S-400 um sistema de defesa aérea eficaz contra o F-35. No entanto, um ponto deve ser enfatizado aqui. No caso de um possível ataque iraniano, a derrubada de uma aeronave F-35 pelo S-400 daria à Rússia uma vantagem psicológica e prestígio muito sérios. Por esse motivo, acredito que a Rússia apoiará secretamente o Irã contra os caças F-35, não apenas com S-400, mas também com outros sistemas de guerra eletrônica. Pergunta. Imagens de satélites mostraram destruição significativa em várias bases militares israelenses devido ao ataque de mísseis iranianos. Na sua opinião, o ataque foi bem sucedido? Pergunta. Resposta. O sucesso de uma operação militar não é medido pelos danos que ela causa. O sucesso de uma operação militar é medido pela realização dos objetivos políticos e militares definidos durante o estágio de planejamento. O objetivo do Irã não era infligir grandes danos a Israel. O Irã queria mostrar a Israel que tinha os meios e a capacidade de infligir danos a si mesmo, se assim o desejasse. Segundo, o Irã teve que responder ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Essa resposta não deve ser tão dura a ponto de atrair o Irã para uma guerra total, mas deve ser eficaz o suficiente para mostrar que pode prejudicar Israel. Nesse aspecto, acredito que o Irã atingiu seu objetivo. Pergunta. Israel realizou vários assassinatos contra membros do Hezbollah e estava por trás do ataque a pêsames de Walteites. No seu ponto de vista, o que causou esta fraqueza de segurança no Hezbollah? Pergunta. Resposta. Os ataques iranianos contra membros do Hezbollah e Hassan, os ataques israelenses contra membros do Hezbollah e Hassan Nasrallah no Líbano mostram que a inteligência israelense tem muita influência dentro do Hezbollah. Acho que isso levou à insegurança dentro do Hezbollah, sem abordar as fraquezas de segurança dentro do Hezbollah. O Hezbollah não será capaz de tomar decisões muito eficazes? Pergunta. O Hezbollah perdeu vários líderes militares por causa dos ataques aéreos israelenses. Na sua opinião, o quanto isso enfraquece o Hezbollah? Pergunta. Resposta. Hassan Nasrallah era um líder carismático que analisava os desenvolvimentos políticos e militares com muita precisão e garantia que o Hezbollah estivesse posicionado no lugar certo. Nesse sentido, graças a Nasrallah, o Hezbollah recebeu o apoio de todos os segmentos da sociedade libanesa. O Hezbollah certamente escolherá um novo líder, mas essa pessoa não poderá substituir Nasrallah. Além disso, dada a influência da inteligência israelense dentro do Hezbollah, o novo líder não receberá o apoio de todos os segmentos da sociedade libanesa que Nasrallah recebeu, e sempre haverá suspeitas sobre ele. Analistas. Estados Unidos lançam mão de Live Fire ao exigir informações sobre compra de carro Suex pelo Brasil.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou a fabricante sueca de aeronaves Saab a conceder informações sobre a compra de 35 caças Gripen pelo Brasil em 2014. Para analistas, a ocasião se trata de mais uma prática de uso do aparato jurídico por parte dos norte-americanos a fim de interferir em assuntos de outros estados. A empresa sueca informou na quinta-feira, 10 de 10 de 2024, a respeito da solicitação feita pelo Departamento de Justiça quanto à negociação firmada com o Brasil em 2014. Ainda sob o governo Dilma Rousseff, o acordo representa a maior aquisição militar da história recente da América Latina. Em nota, a Saab afirmou que vai colaborar com o pedido norte-americano e afirmou que autoridades brasileiras e suecas investigaram parte do processo de concorrência. As investigações foram encerradas sem indicação de quaisquer irregularidades por parte da companhia. Para analistas, a prática configura mais uma vez o uso de live-fire por parte dos Estados Unidos, que consiste em utilizar o aparato jurídico para interferir em assuntos de outros estados. Em outras palavras, fazer uso da legislação como arma de combate. Eu vejo mais uma tentativa de estabelecer esse live-fire, que é sempre uma guerra judicial, mas essa guerra judicial tem dimensões econômicas, políticas e ideológicas. No caso do Brasil, o país deve se comportar à altura da sua soberania, ou seja, deve continuar mantendo as relações com a Suécia, disse Eurico de Lima Figueiredo, professor e fundador do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Para Eric Andrade, doutorando em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e pesquisador convidado do Instituto Nórdico de Estudos Latino-Americanos, o uso do live-fire por parte dos Estados Unidos não busca apenas justiça, combate a desvios de verba ou irregularidades, mas sim minar a concorrência no campo da indústria de defesa por meios legais. Segundo ele, uma pequena amostra disso é o fato de as ações da Saab terem caído 6,38%, conforme noticiado por alguns meios de comunicação. A ação do Departamento de Justiça abre margem para suposições de que, na verdade, os Estados Unidos estão tentando proteger suas indústrias de defesa da competição com os concorrentes globais. Haja vista que as justiças da Suécia e do Brasil já haviam investigado e não encontraram irregularidades, acrescenta o especialista. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista concedida nesta sexta-feira, 11 de 10 de 2024, à Rádio CBN, o público de Fortaleza rebateu o pedido norte-americano e classificou a ação como intromissão. Eu, sinceramente, acho que o pedido de informação dos Estados Unidos, a intromissão dos Estados Unidos em uma coisa de outro país, é descabida essa informação. Em 2016, promotores brasileiros acusaram formalmente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil na época e atualmente presidente em exercício, de usar sua influência a fim de ajudar a Saab a vencer a licitação para 36 casos no valor de 5,4 bilhões. Os advogados de Lula disseram que o caso equivalia à perseguição política. De acordo com Figueiredo, o caso demonstra mais uma vez uma situação em que os Estados Unidos desejam defender seus interesses e lançam mão de um instrumento que classificam como legítimo. É mais uma tentativa dos Estados Unidos de, por um lado, sufocar a vontade brasileira de ter o seu protagonismo próprio nas relações internacionais no que diz respeito à sua defesa nacional e à sua inserção na vida da segurança internacional. Avalia José Augusto Zag, pesquisador do programa de pós-graduação Santiago Dantas e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulista, explica que os Estados Unidos fazem isso a partir de um conjunto de regras legais que impedem a transferência de determinadas tecnologias e a venda de certos componentes para determinados países. Exemplo disso, cita o pesquisador, são os regulamentos sobre o tráfico internacional de armas, um conjunto de regulamentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que controla a exportação de tecnologias militares de defesa. Essa intervenção, de acordo com o pesquisador, acontece em países que têm algum tipo de contencioso com os Estados Unidos, ou então quando os Estados Unidos consideram, mesmo que seja um país com o qual eles tenham boas relações, que aquele componente ou aquela parte pode criar algum tipo de distorção regional, ou que aquele país possa utilizar o componente para uso civil ou para uso militar. Como o Brasil não participa de um modelo que o pesquisador denomina como cadeia de difusão da tecnologia militar globalizada, ou seja, não possui autonomia no setor e precisa cooperar para produzir seus armamentos, isso faz com que haja interdependência. Como o Brasil não participa dessa cadeia, fica sujeito porque é dependente às restrições. Então os Estados Unidos podem encontrar um meio de restringir
Mesmo essa transferência de tecnologia para projetar e desenvolver as aeronaves, explica Zag. A Rússia vende produtos petrolíferos processados para Israel e facilita as exportações de petróleo do Cazaquistão para lá. É importante que o público esteja mais ciente disso, pois ajuda a explicar as políticas russas e israelenses entre si no contexto do conflito ucraniano e da guerra regional de resistência israelense. Houve pressão popular sobre a Turquia para cortar as exportações de petróleo do Azerbaijão para Israel através do oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Desde que o que agora pode ser descrito como guerra regional Israel, resistência estourou há um ano. Ativistas acreditam que esse comércio literalmente alimenta a máquina de guerra de Israel e, portanto, torna todas as partes envolvidas indiretamente cúmplices de seus supostos crimes de guerra. Independentemente do que se pensa sobre essa alegação, o interessante é que não há tal pressão sobre a Rússia. O Guardian citou um relatório da Datadesk, sediada na Inglaterra, uma empresa de consultoria tecnológica que investiga a indústria de combustíveis fósseis para fazer as seguintes alegações em março. Os dados também sugerem que pelo menos 600 kt de petróleo bruto cazaque e russo foram enviados para Israel pelo oleoduto Caspian Pipeline Consortium, CPC, desde outubro de 2003. O petróleo CPC é uma mistura de grandes campos de petróleo offshore no mar Cáspio, bem como campos terrestres menores no sul da Rússia. A Chevron tem a maior participação entre as grandes petrolíferas internacionais no CPC, seguidos pela ExxonMobil e pela Shell. Essas empresas de combustíveis fósseis também possuem parcialmente os campos de petróleo que alimentam o oleoduto. A maior parte do suprimento do CPC é produzido no Cazaquistão e não foi sancionada, diferentemente do petróleo bruto da Rússia. A Rússia parece também ter continuado com embarques regulares de gás óleo a vácuo, um óleo combustível de baixa qualidade, em sua maioria transformado em combustível de aviação e diesel via hidrocraqueamento. O VGO russo é enviado de portos no Mar Negro. Os dados também sugerem que 4 carregamentos transportando mais de 120 kt de VGO partiram da Rússia para Israel depois que o ICJ ordenou que Israel tomasse todas as medidas possíveis para evitar genocídio. O fluxo de VOG russo foi severamente afetado por uma proibição da União Europeia que entrou em vigor em fevereiro de 2003. Eles então deram continuidade a isso em agosto ao citar um relatório da organização sem fins lucrativos Oil Change International, que foi compartilhado exclusivamente com o The Guardian para compartilhar os dois gráficos a seguir. Como pode ser visto claramente, a Rússia vende produtos petrolíferos processados para Israel e facilita as exportações de petróleo do Cazaquistão para ele por meio do Caspian Pipeline Consortium. Mas poucos prestaram muita atenção aos relatórios do The Guardian. A razão é porque a mainstream media considera Israel como o bem supremo e a Rússia como o mal supremo, enquanto a alternativa mídia inverte seus papéis. Nenhum dos dois, portanto, quer falar muito sobre seus lados energéticos contínuos, pois isso vai contra suas respectivas narrativas. No entanto, é importante que o público esteja mais ciente disso, pois ajuda a explicar as políticas russas e israelenses, uma em relação à outra, que são frequentemente mal retratadas por esses dois campos da mídia. Israel não sancionou a Rússia por sua operação especial, nem armou a Ucrânia, enquanto a Rússia não sancionou Israel por suas campanhas em Gaza e agora no Líbano, nem mesmo o designou simbolicamente como um país hostil. Essas políticas, respectivamente, incomodaram
A mídia alternativa e a grande mídia, a de Israel pode ser bem explicada por sua relutância em irritar a Rússia e, portanto, arriscar criar dificuldades para sua força aérea na Síria, que tem permissão para bombardear alvos da resistência lá sem interferência direta ou indireta da Rússia. Como o bloqueio eletrônico deixa a Síria usar os S-300 há anos, da mesma forma, a Rússia pode ser explicada por sua relutância em irritar Israel e, portanto, arriscar passar adiante equipamento militar de alta tecnologia, incluindo sistemas defensivos para a Ucrânia, o que Israel ainda não fez. Tendo esclarecido isso, também não se pode mais negar que seus interesses mútuos de energia desempenham um papel em seus cálculos também. Especialmente dada a importância atual dessa cooperação para ambos, Israel requer importações confiáveis de produtos de petróleo processados e petróleo bruto, dado o bloqueio dos rodos do Mar Vermelho, enquanto a Rússia requer receita orçamentária confiável de vendas de recursos, dadas as sanções ocidentais. Nem o parceiro americano de Israel, nem os da resistência da Rússia poderiam impedi-los de cooperar dessa forma. Além disso, mesmo no caso de Israel decidir sancionar a Rússia e armar a Ucrânia, é muito improvável que a Rússia corte Israel de seus produtos de petróleo processados e do petróleo bruto do Cazaquistão. Até hoje a Rússia ainda fornece energia para a União Europeia, apesar desse bloco sancionar e armar a Ucrânia. Tudo porque quer se apresentar como parceiro confiável aos olhos do mundo e também porque precisa de receita orçamentária. O precedente, portanto, existe para continuar esse comércio com Israel em um cenário semelhante. A Rússia acredita que o comércio de energia nunca deve ser politizado e se manifestou contra a pressão ocidental sobre a China e a Índia para a compra em larga escala de seu petróleo desde 2022. O Ocidente alega que esses dois estão alimentando financeiramente a máquina de guerra da Rússia e, portanto, são indiretamente cúmplices de seus supostos crimes de guerra, o que é semelhante ao que os ativistas afirmam sobre o Azerbaijão, a Geórgia e a Turquia, que eles acusam de literalmente alimentar a máquina de guerra de Israel e, portanto, serem indiretamente cúmplices de seus supostos crimes de guerra também. Assim, vendo como a Rússia rejeita as alegações ocidentais de que a China e a Índia são indiretamente cúmplices de seus supostos crimes de guerra, que ela sempre nega terem ocorrido apenas por comprar seu petróleo, ela também rejeitaria alegações semelhantes de ativistas contra si mesma por literalmente abastecer a máquina de guerra de Israel. A conclusão é que a Rússia permanecerá imune a qualquer pressão sobre ela para cortar Israel de seus produtos de petróleo processados e do petróleo bruto do Cazaquistão, seja isso vindo de ativistas do Ocidente ou da resistência. A importância de uma boa soldagem marinha dos Estados Unidos corre contra o tempo para garantir que porta-aviões e submarinos críticos não sejam comprometidos por falhas de estaleiro. Os responsáveis pela Marinha dos Estados Unidos identificaram na semana passada um porta-aviões e 2 submarinos afetados por problemas de soldaduras defeituosos durante os trabalhos realizados no estaleiro de Newport News, na Virgínia, mas afirmam que os trabalhos deficientes não foram realizados em componentes que afetam a segurança ou as operações da embarcação. Em uma carta enviada na quinta-feira aos membros das comissões de serviços armados da Câmara dos Representantes do Senado, o secretário da Marinha, Carlos Del Toro, afirmou que entre os navios afetados estão os porta-aviões George Washington, recentemente renovados, e os novos submarinos de ataque Riemann, Rickover e New Jersey. Citando funcionários dos Estados Unidos, Del Toro escreveu que o problema envolvia soldadores que não seguiram corretamente os procedimentos de soldagem. É importante destacar que o Comando de Sistemas Navais Marítimos avaliou que as soldaduras não estavam em componentes ou sistemas que afetam a segurança ou as operações do navio, escreveu. O Comando de Sistemas Navais Marítimos, como titular da garantia técnica, determinou, no entanto, que os navios são seguros para operar. Del Toro escreveu que tomou conhecimento do problema pela primeira vez em 24 de setembro. Na quinta-feira, a Marinha havia identificado esses 3 navios como afetados e a nota de Del Toro afirma que o Serviço Marítimo está examinando as soldaduras de 23 navios em construção
ou manutenção para verificar se as soldaduras defeituosas podem afetar as operações futuras. Na semana passada, funcionários da HII, a empresa proprietária da Newport News Shipbuilding, reconheceram que alguns soldadores conscientemente ignoravam determinados procedimentos de soldagem enquanto trabalhavam em navios militares. Descartou-se que o problema fosse devido a más intenções, segundo afirmou a empresa em um comunicado, após descobrir que alguns soldadores não seguiam sistematicamente os procedimentos. Seguimos o nosso protocolo, tomando medidas para nos comunicarmos com nossos clientes e reguladores de maneira oportuna, e começamos a trabalhar no assunto com a Marinha Americana, disse a empresa em outra declaração na sexta-feira. O Departamento de Justiça está investigando o assunto, conforme confirmaram os legisladores esta semana. Del Toro prometeu cooperar com essa investigação e escreveu que a Marinha está avaliando todas as opções legais e reservando nossos direitos em conformidade. Os líderes do Congresso pressionaram a Marinha esta semana para obter mais respostas sobre a extensão do problema e como isso foi permitido. Esses navios são fundamentais para a defesa dos Estados Unidos da América, escreveram esta semana Del Toro, membro da Comissão dos Serviços Armados da Câmara dos Representantes. Devemos garantir que esses navios estejam protegidos contra qualquer agente mal intencionado que pretenda comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos ou nossos membros de serviço. O estaleiro da Newport News é um dos dois nos Estados Unidos dedicados à frota nuclear. O estaleiro constrói parte de várias classes submarinas, bem como porta-aviões da classe Ford. Embora o cronograma das soldaduras defeituosas não tenha sido divulgado, o George Washington deixou o estaleiro do Newport News em maio de 2023, após sua revisão de manutenção de meia-vida, que começou em 2017 e que originalmente deveria terminar em 2021. As autoridades atribuíram os atrasos a trabalhos adicionais imprevistos durante a chamada revisão complexa e reabastecimento de combustível. O porta-aviões está atualmente navegando pelo Oceano Pacífico e a caminho de seu novo porto-base no Japão. O submarino Rickover entrou em serviço em outubro de 2023, enquanto o New Jersey acabou de fazê-lo em 14 de setembro. Na nota, Del Toro prometeu uma verificação completa das operações no estaleiro para garantir que os problemas de soldagem não se repitam. A segurança de nossos marinheiros e navios é de extrema importância, escreveu. Demos a maior prioridade à tarefa de definir e examinar o alcance das soldaduras inadequadas realizadas em navios operacionais e serviços, e ordenei aos meus especialistas técnicos da Marinha que trabalhassem com o estaleiro imediatamente para apoiar uma revisão exaustiva